especial. Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa eu lhe interromper. Sim. Nesse ponto, ter fé é uma coisa muito difícil, uma fé plena, como a que você dela dá testemunho. Você nasceu assim ou como é que foi a sua conversão? Como é que você vira esse homem de fé, que é uma coisa impressionante, não é? Todos nós temos uma intuição de Deus, nós cristãos acreditamos na palavra, mas na hora da dificuldade a gente acaba sofrendo, a gente acaba pecando, que é uma fragilidade humana. De onde é que vem essa sua fé? Como é que foi a sua conversão? Cirão, olha, eu fui um jovem muito mulherengo e beberrão, muito mulherengo e beberrão. E em determinado momento da minha vida, meu irmão, o inimigo separou a minha família, meus pais se separaram. A minha mãe, a família da minha mãe toda é interior de São Paulo. E meu pai, a família toda é do Rio de Janeiro. Meus pais se conhecem em Pirassununga, meu pai é coronel aviador, eles se conheceram na AFA. Conclusão, desse casamento vieram 8 filhos, somos em 8. O que aconteceu foi que com a separação dos meus pais, minha mãe foi para o interior de São Paulo. Eu tenho uma família tradicionalmente católicos e espíritas, e nessa separação a minha mãe conheceu a igreja evangélica no interior de São Paulo. A minha mãe começa a frequentar a igreja evangélica e eu achava aquilo tudo uma grande loucura. Um determinado dia, minha mãe precisava que alguém a levasse até a igreja, estava tarde, e eu levei a minha mãe, mas eu quis ficar do lado de fora e falei: mãe, eu aguardo o culto acabar e depois eu levo a senhora, eu estou aqui aguardando a senhora. E a minha mãe falou, com o jeito da mamãe, né, e falou: meu filho, entra, senta aí no cantinho. E eu entrei, Ciro, e sentei no cantinho. Houve a pregação, as pessoas estavam pulando, falando em línguas, e eu falei: minha mãe pirou, cara, o que está acontecendo com a minha mãe? Só que no fim do culto tem um momento de revelação, onde aquele ministrador da palavra, ele aponta para as pessoas e começa a falar alguma coisa. E esse varão apontou para mim e começou a falar algo que só eu sabia. Naquela época eu estava me relacionando com uma mulher casada, e aquele homem chega para mim e fala assim: olha, varão, você, filho, o Criador tem um mistério na tua vida, você é um ministro da palavra do Criador, vai chegar um tempo que haverá o teu chamado, para você saber que isso é Ele que está mandando eu falar aqui para você. Essa mulher casada que você está saindo, se você continuar saindo com ela, isso vai te trazer a morte. Ele falou isso para mim, e eu falei: como assim esse cara está falando isso para mim? E ele falou assim, concluindo, ele falou: olha, que idade você tinha? Eu estava aí com 19 anos. Ele chega para mim e fala assim: olha, para você saber que é o Criador que está mandando eu falar isso para você, quando terminar tudo aqui, você pode vir aqui, porque ele já me deu o nome dela. Varão, acabou aquele culto, eu saí correndo daquela igreja. Eu saí correndo daquela igreja, mas não fiz isso não, eu saí correndo da cidade, meu irmão. Na mesma semana eu fui morar com meu pai. Falei: mãe, eu vou morar com o pai. Liguei para meu pai e falei: pai, eu estou precisando ficar um tempo com o senhor. E fui com o pai. Fiquei com meu pai, o tempo passou, passaram-se 7 anos, continuei mulherengo, continuei beberrão, e em determinado momento eu tive uma crise de diarreia, varão. Só água. E eu comecei a fazer exames, um mês inteiro dessa forma, entrou para o 2º mês dessa forma, e eu me lembrei daquele varão que falou que o Criador tinha um propósito na minha vida. Os exames estavam começando a ficar mais sérios, e eu falei assim: doutor, aguarda um momento. E eu me lembrei daquele varão e falei assim para o Criador: pai, se aquele varão, foi em 1997 que ele falou isso para mim, se tudo que foi dito ali procede, pai, então me cura, que eu vou te servir, me cura. Só que eu sou carne, eu sou cheio de desejos da carne, tira da minha vida, pai, me proporciona uma varoa, me dá um caminho então. E quando eu falei isso para ele, no outro dia eu não fui no banheiro e depois estava tudo tranquilo. Eu nunca mais bebi na minha vida, e eu procurei uma varoa rápido para me casar, e o Criador me presenteou com aquela varoa que ali estava, maravilhosa. Entendeu, meu irmãozão? Desde então eu vivo sobrenatural. Desde então eu entendi que eu tenho que proporcionar o bem ao próximo, eu tenho que pregar o amor, não esse amor pós a igreja evangélica. Naquele ano, 2004, eu levanto a minha mão para Jesus e passo a servi-lo, e eu comecei a ler Bíblia, e muito rápido ele começou a me impulsionar para levar a mensagem dele para as pessoas. Em determinado momento eu recebi no monte uma mensagem para ser entregue por Sérgio Cabral. Sim. O Espírito Santo falou: eu como cabo do corpo do bombeiro, o Espírito Santo de Deus chega para mim e fala assim: vou te colocar diante do governador, chegando lá você abre a tua boca e fala com ele, porque eu quero tratar com ele. E eu comecei houve um movimento, houve uma reunião, e nós estávamos com militares, nós estávamos sem nada aqui, um salário péssimo na corporação,
e os garotos me chamaram para ser um porta-voz ali, e eu falo para eles, olha, eu faço parte sim, desde que nós possamos convidar um amigo para estar presente. Eles me perguntaram quem era, eu falei que era Jesus Cristo. E aí foi aquela, todos falaram, vem Daciolo, chama ele. E aí nós começamos aquela trajetória pedindo 5 minutos com o Cabral e pedindo a dignidade dos militares. E ele nunca falava conosco. Cabral me prendeu 5 vezes em 1 ano, me jogou em Bangu 1, e em determinado momento ele manda me chamar. E eu falei para ele, olha governador, nada do que aconteceu era necessário que acontecesse, eu estava pedindo 5 minutos com Vossa Excelência para dar um recado divino. Estava no livro de Daniel, capítulo número 4, um rei chamado Nabucodonosor, que em determinado momento achou que era Deus. Ele falou assim, ó, foi o Criador que te colocou nessa cadeira, mas o mesmo Criador que te colocou na cadeira, ele te tira também. As tuas atitudes não estão agradando ao Criador. Meu irmão, se acerta com ele. Dei uma Bíblia para ele grossa, escrevi para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e falei, olha, vigia, meu irmão, porque senão a queda pode ser infinitamente maior.